Glória a Deus. Shalom, amada igreja. É motivo de grande alegria estarmos aqui nesta noite, reunidos como corpo, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E eu fico muito feliz quando falamos com mulheres e sobre mulheres, porque este dom que Deus nos deu, desta criação perfeita que o Senhor fez por nós, é motivo de grande alegria. E eu sou muito grata por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Nós estamos ali no Jabaquara, debaixo da bênção do meu bispo, dando saudações ao bispo Aguinaldo e à pastora Raquel, o nosso bispo. Me sinto em casa, né? Deus tem realizado grandes coisas através deste ministério na minha vida, na vida do meu marido, e eu sou grata, sou muito grata a Deus. Este louvor realmente é aquilo que fala através de mim, é aquilo que nós temos que ter como base, que é a nossa oração, que é o nosso perfeito louvor, que é a nossa adoração. E eu estava pensando a respeito deste culto e daquilo que foi me delegado a fazer, mas eu não poderia deixar de falar do quão importante é para nós como mulheres e sabermos dessa grande importância que é o dom de gerar, porque este dom de gerar foi dado unicamente a nós. O dom de gerar não foi dado para o homem. O dom de gerar filhos de entranhas, foi dado à mulher, foi dado a nós. E isso é um grande privilégio, porque nos tempos atuais, nós vemos até mesmo dentro das nossas igrejas, pessoas gerando frutos, gerando não só fisicamente, como espiritualmente, todos os tipos de frutos. Mas o Senhor quer chamar a nossa atenção nesta noite, para dizer que aquilo que o Senhor dotou em você, que é o dom materno, que você, em nome de Jesus, preserve. Porque a mulher, ela tem o dom de gerar muitas coisas. Nós temos o dom de gerar amizades, nós temos o dom de gerar inimizades, nós temos o dom de gerar grandes coisas, grandes sonhos, mas também temos o poder de destruir os nossos próprios sonhos. E nesta noite, o Senhor nos chama para um verdadeiro encontro, porque o Senhor, Ele quer falar conosco de uma maneira diferenciada, assim como já falou ao meu coração. Eu vou ler alguns versículos, eu peço que você fique de pé, em nome de Jesus, porque Deus quer provocar em nós reações, para que haja verdadeiros encontros. Eu vou ler alguns versículos, que abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 9, eu vou ler o versículo 1, o 3, o 5, o 6 e o 20. Todos encontraram? Então, amém. Louvado seja Deus por esta noite, a qual o Senhor nos proporcionou este culto de adoração a Ele. Em 1 Samuel, no capítulo 9, diz assim, o subtítulo: Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becurade, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai a buscar as jumentas. Agora você vai para o versículo 5 e 6. Vindo eles então à terra de Zuf, ou Ramá, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos para que
Porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflinja por causa de nós. E o versículo 20: e quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupe o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Pode se assentar em nome de Jesus. Quando eu fui chamada a trazer esta palavra, esta mensagem, realmente a gente fica temerosa. Nós queremos fazer o melhor, nós queremos realizar o melhor. Mas em todo tempo o Senhor falava no meu coração que Ele tem feito o melhor por nós. Ele tem nos guiado, Ele tem nos conduzido. Ele deixou o Espírito Santo de Deus, o Consolador, para que nós não nos sentíssemos mais só, para que nós tivéssemos alguém. E o Senhor em todo tempo falava ao meu coração que Deus quer provocar algumas reações em nós. E quando provoca algumas reações em nós, o nosso desejo, a nossa reação é reagir. E foi o que aconteceu nessa história. Eu não estou aqui para falar sobre o reinado de Saul como homem. Eu estou falando de uma situação a qual foi provocada por Deus para que houvesse um verdadeiro encontro. E aqui no versículo 8, você pode depois ler, fala que o povo de Israel estava pedindo o quê? Um rei. Eles queriam alguém que o dominasse. Eles queriam alguém que ditasse as regras. Eles queriam alguém que os conduzisse. Eles queriam alguém que fosse um referencial. Só que em 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 7, diz assim: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. O povo, eles não queriam mais a Samuel. Eles estavam pedindo um rei, mas eles não queriam nem a Deus como rei. Eles queriam olhar para o homem e ter a referência de uma grande nação e de um grande reinado. E o interessante é que ali o povo pediu e Deus concedeu. Eles queriam uma referência. O erro estava em não reconhecer a Deus como Deus. Então eles pediram um rei e Deus concedeu este desejo ao povo. Deu um rei a este povo. E eu acho interessante que quando começa o capítulo 9, fala-se sobre o pai de Saul e fala sobre algumas qualidades que ele tinha. Fala que ele era um homem formoso, diz que ele era belo, dos ombros para cima ele se sobressaía. Acredito que era um homem alto, bonito, aparente. Mas ao longo da história você consegue ver, ler e entender que esta formosura, esta beleza não era tão compatível com a presença, com a condição espiritual que aquele jovem, aquele homem belo tinha. Só que Deus, Ele provoca situações para que nós venhamos entender qual o propósito dele em nossas vidas. E às vezes nós não entendemos quando acontece alguma coisa em nossas vidas que foge do nosso controle e nós perdemos o controle da situação e achamos que estamos perdidos no meio do caminho. O povo queria um rei e Deus já sabia quem seria este rei. Quis era pai de Saul e logo tinha suas jumentas ali, criava as suas jumentas. E eu achei interessante que eu vi uma pergunta e falaram assim: mas quem será que soltou as jumentas para que se perdessem? Deus, quando quer realizar algo, Ele realiza no sobrenatural. Aleluia. E ninguém entende, não tem como entender, não tem explicação. O que nós temos que entender, que quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que hoje habita e opera em nós, nós não temos o porquê temer aquilo que foi
naquele momento era fazer com que o encontro gerasse o reinado. Aleluia. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Aleluia. Só que Saul ele não vai só. Ele envia um moço com ele. Vai alguém com ele. Há momentos em nossa vida, quando vivemos grandes frustrações, grandes situações, a qual achamos que estamos sem direção, que Deus levanta para nós verdadeiros aliados para não nos perdermos no meio do caminho. E nós temos que entender que esta aliança que fazemos é aliança de oração, é aliança de jejum, é aliança de compromisso, é aliança de amizade, não é aliança de guerra, não é aliança de derrubar, de tirar, mas é de somar, é de acrescentar. E eu acredito que foi essencial a companhia desse moço para Saul neste devido momento. Aleluia. Porque ele vai, ele acompanha e ele sai para uma peregrinação. Ele sabia onde estavam as jumentas? Não sabia. Foi perdidas, foi soltas, saíram andando sem direção. E o interessante é que não é diferente conosco, que muitas vezes perdemos a situação, o controle da situação e saímos desesperadamente a procurar uma solução. Queremos com a nossa força trazer o resultado daquilo que perdemos. Nós queremos com a nossa força fazer com que as coisas aconteçam. Mas nesta noite o Senhor diz para mim e para você que vale a pena peregrinar um pouco, caminhar um pouco, porque talvez aquilo que você perdeu não seja maior do que o reinado de Deus quer te dar. Aleluia. E louvado seja Deus, porque Ele deixou a tua palavra para que nós venhamos a confiar. Esta foi só uma situação, porque para encontrar aquelas jumentas teve que haver esforço. E o interessante é que às vezes nós queremos resgatar aquilo que foi perdido de boa, achando que é tudo fácil, que é tudo normal. E eu queria saber quem prometeu para você que seria fácil. Não seria fácil, mas o Senhor deixou o seu Espírito Consolador para nos ajudar. E no versículo 5 fala que aquele moço teve uma grande utilidade para Saul, porque quando chegamos no meio do caminho, quando chegamos no meio do nosso percurso, e muitas vezes pensamos em desistir. Eu penso que é peregrinar por vários locais e não ver nem rastro daqueles animais, eles pensaram, vamos desistir. Ele pensou, não, ele falou que era melhor que voltasse, porque o pai poderia estar preocupado com ele e com os animais que não foram encontrados até aquele presente momento. E diz assim o versículo 5: vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem iria: vem e voltemos para quê? Porventura meu pai não deixa de inquietar-se pelas jumentas e se aflige por causa de nós. E o interessante, irmãos, que quando nós estamos no meio de uma situação, parece que as coisas ficam mais difíceis. Parece que quando chega no meio, o negócio complica. Quando chega no meio, a história muda. Quando chega no meio, a vontade da gente é de retroceder, de voltar atrás. Mas nós sabemos que quando temos ao nosso lado alguém que nos motiva, que nos impulsiona, que nos joga para frente, eu não tenho como retroceder, porque o que ficou para trás não me traz acréscimo. O que me traz acréscimo é o verdadeiro encontro com Cristo, porque quando eu encontro com Ele, aquilo que eu perdi não ocupa mais lugar no meu coração. Aleluia. Interessante isso, né? Quando eu tenho um verdadeiro encontro, aquilo que perturbava o meu coração não preocupa mais. E Saul tinha um homem ao lado dele. O que ele falou? Olha o que ele respondeu. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e é homem honrado, não era qualquer um não.
E tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Sabe o que está acontecendo com o povo? Sabe o que está acontecendo com nós, mulheres? Nós estamos esquecendo de andar de mãos dadas, de fazermos verdadeiras alianças. Aleluia. Que te mostra o verdadeiro caminho, que te mostra a verdadeira palavra em sua essência, que te mostra o quanto vale a pena continuar, o quanto vale a pena prosseguir, o quanto não tem como ficar mais parado. Mas Juliana, você não sabe, eu perdi o filho, eu cuidei tão bem, eu fiz tudo tão bonitinho, escapou pelas minhas mãos. Aquilo que escapou das tuas mãos cai nas mãos de Deus, e o controle é dele, e a vontade é dele, e o tempo é dele. Glória a Deus. Só que quando nós somos, pode falar pelas mulheres agora, quando nós somos mulheres e mães, nós ficamos desesperadas. E agora? Para onde vai? Onde vai parar? Como vai ficar? Aí eu me lembro daquela mulher que calafetou o cesto com betume, fez tudo bonitinho, colocou lá o bebezinho lá no cesto e foi pro rio, mandou. Faça assim com aquilo que fugiu do teu controle. Coloque no cesto e deixa Deus conduzir estas águas, que no tempo oportuno, é no tempo dele. Se você ensinou, se você mostrou, se você orou, continua fazendo, que no momento oportuno Deus o fará reinar. E alegrará a tua alma, e alegrará o teu espírito, porque a palavra do Senhor diz que os nossos filhos são como flechas na mão do valente. E há de que a gente achar que os nossos filhos estão perdidos, os nossos filhos têm um rei. Aleluia. Juliana é o meu neto, mas fala que o neto é a coroa da nossa cabeça. Quanto mais pedras tiverem na minha coroa, mais vasto é o meu reino. Preste bem atenção. Filho é bênção, o que saiu de você é bênção, porque nós temos o poder de gerar, e geramos aquilo para o Senhor. O teu filho não é teu, o teu neto não é teu, a tua família não é tua, o teu marido não é teu, a tua esposa não é tua. Aquilo que é do Senhor, Ele toma conta. Aleluia. Houve um esforço, um grande esforço para encontrar estas jumentas, mas o segredo, o mistério está em não desistir no meio do caminho. Diz que no meio dos anos as coisas ficam tão difíceis que a gente fala: eu vou trancar a faculdade, eu vou deixar o curso, eu vou parar com o ministério, eu vou para outra igreja, está muito difícil, está muito difícil. Aí vem Abacuque e fala: ouvi as tuas palavras e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Aleluia. Se está difícil, aviva, Senhor, a tua obra em mim, porque a tua misericórdia é grande. Você acha que eu estou aqui porque sou bonitinha, porque estou bem vestida, porque estou bem arrumadinha? Não tem nada disso. Eu estou aqui porque Ele quis, e eu estou aqui fazendo a vontade daquele que me enviou, daquele que me chamou. Talvez você possa entender, mas eu nem sei se poderia vir alguma coisa boa. Pode vir alguma coisa boa sim, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu tenho descansado debaixo desta sombra, que não me deixa duvidar, que não me deixa desistir, que não me deixa parar. E nós temos que ter esta atitude diante da presença de Deus. Para que o Senhor te chamou? É para reinar. Só que aquele que reina precisa procurar. Aquele que reina tem que verdadeiramente se encontrar. Aleluia. Um moço ajuda e ainda indica um profeta honrado. Olha, eu conheço. Nós vamos lá, você não vai desistir. Não é hora de desistir. Não é hora de voltar atrás. Não é hora de desanimar. Quem vem? O moço, o amigo.
vem junto e fala: vamos procurar este profeta, vamos sair a caminhar, nós vamos continuar, nós não estamos, então nós vamos continuar. Sabe qual é o problema da humanidade? É o imediatismo. Quer tudo na hora, quer tudo do seu jeitinho e bem rapidinho. E Deus tem um processo, porque não somente o Senhor quer tratar conosco, mas quer tratar com aqueles que nos cercam. E nós temos que entender que o imediatismo rouba aquilo que Deus tem por fazer de melhor. Nós queremos tudo rápido. Nós estamos naquela era do fast food, do macarrão instantâneo. Não tem o que comer, faz uma comidinha e come. Não tem qualquer forma. Eu gosto mais assim, porque é mais rápido. 3 minutinhos e pronto. Com Deus não é assim. Se levar anos, espere no Senhor. Se passar os dias, passar os tempos, espere no Senhor. Esteja ali, ó, fielmente, para que no momento oportuno Deus possa te honrar. Aleluia. E assim ele obedeceu aquele moço. E foram juntos para esta peregrinação. Continuaram. O moço ajuda, indica, mostra a situação. E o interessante é que Deus já havia falado ao coração de Samuel de que ele iria encontrar o futuro rei. E o interessante de tudo isso, e que eu posso chegar à conclusão, que o Senhor já sabe onde nós iremos reinar. O Senhor sabe das situações mais adversas a qual nós passamos. O Senhor sabe aonde nós precisamos reinar. Não digo, nós dizemos que pode dizer, mas um reino, reinar sobre um reino, reinar sobre um palácio, reinar sobre você mesmo, reinar sobre os teus desejos, reinar sobre suas vontades, reinar sobre os seus achismos, reinar sobre o teu querer, renunciar à tua vontade. Aleluia. Manifestar a glória de Deus, para que você reflita a glória do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. E o interessante é que eu estava vendo que um pedaço de terra, né, não tem luz própria, porque fala que a lua não tem luz própria, a lua reflete a luz do sol. Aí eu me coloquei neste lugar. Eu falei: Senhor, às vezes nós estamos tão sem brilho, tão sem luz, e de repente a luz do Senhor entra em mim e eu ando na claridade, na luminosidade. Só que diz que há uma rotação para que esta luz bata e reflita. E eu falei: Senhor, nós temos que estar em movimento, em tempo e em fora de tempo, para que quando essa luz bata, para quando essa luz reflita, nós começamos a caminhar diante da claridade, diante, sem sombra de dúvida, diante daquilo que nos sobrevém na claridade. E o interessante de andar com o Senhor, que fala que aqueles moços saíram e continuaram a sua caminhada, e encontraram também outras moças tirando água, e perguntaram sobre o profeta. Só que, ouvindo a palavra e lendo a palavra, eu falei: Senhor, eles estavam como peregrinos, porque só estavam os dois ali, só os dois caminhavam. E daí o Senhor falou ao meu coração que nesta terra nós precisamos de um guia, nós precisamos de alguém que nos ponha na posição, nós precisamos de alguém que nos mostre a direção, que nos mostre o caminho. Ainda que você não siga este caminho, nós precisamos entender que nós não estamos só. Aleluia. E tem muitas pessoas sofrendo sozinhas nos teus desertos, nas tuas peregrinações, sem pedir ajuda. Nós precisamos confiar em alguém que ande lado a lado e pague o preço junto com você, que ore junto, que jejue junto. Eu tenho aqui a Neide, que sempre está comigo nas minhas pelejas, nas minhas guerras, e assim é recíproco também. Eu estou com ela, nós estamos orando juntas, clamando juntas, e quando uma não está bem, a uma ajuda a outra, uma mostra na palavra para a outra, mas você esqueceu o que está escrito. E é assim que nós temos que entender que muitas
eu sou muito tímida, eu não tenho com quem me abrir. Sabe quem pode te ajudar? Aquele que reflete a luz de Cristo. Aleluia. Aquele que resplandece a glória de Deus. Talvez você tenha arrumado pessoas que te decepcionaram, que te frustraram, mas o Senhor tem uma nova chance e Ele deseja caminhar com você, porque Ele quer te encontrar nesta noite. Mas não é te encontrar de qualquer forma, é te encontrar de uma forma diferente. Aleluia. O problema não é perder ao animal, perder as jumentas. O problema é desistir de encontrá-las. Sabe quando entra aquele desânimo que você fala, agora eu cansei de orar, vou deixar para lá. O problema não é desistir. O problema é você desistir de encontrar. Talvez, se Saul tivesse voltado atrás como homem carnal, com uma vontade dele, desejo dele, ele poderia voltar. Mas a vontade de Deus era que ele prosseguisse. A vontade de Deus para mim e para a tua vida é que nós venhamos a prosseguir e não desanimar, e não desistir, e não entregar os pontos. Deus tem pressa para que nós venhamos ocupar lugares mais altos. Nós estamos preocupados com os nossos probleminhas, com as nossas jumentinhas perdidas. Nós estamos preocupados com aquilo que se foi. E o Senhor, mãe, eu acredito que Deus olha tudo, mas eu tenho tanta coisa ainda para ela reinar, que ela ainda nem sabe. Eu tenho tanta coisa para que Ele conquiste. E Ele está preocupado com a jumenta. Se Deus dá ordem a quem Ele quer, tanto aos animais como a nós também, entendamos nesta noite que a vontade do Senhor é que nós venhamos ocupar lugares mais altos, que nós venhamos nos dispor a conquistar lugares mais altos, para que venhamos reinar em triunfo, mas é diante da presença do Senhor. Porque Saul, outrora, ele reina, só que ele reina na sua vontade, ele reina no seu querer, e o seu reinado é frustrado. No versículo 11 diz assim: e subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água e disseram-lhes: está cá o vidente. E o interessante é que, para haver um encontro, eles tiveram que subir para cidades mais altas. E há momentos em nossa vida que nós temos que entender, nem que seja a força, que o nosso socorro vem lá do alto. E às vezes fica difícil para nós, porque nós queremos dar um jeitinho todo especial e ajudarmos a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele continua sendo Deus. Aleluia. E o interessante é que as cidades eram construídas no alto, mas a água era buscada no vale. As cidades para a oração, para a adoração, era um lugar em cima, mas o lugar da água era embaixo. E aquelas moças estavam a buscar água naquele exato momento onde eles passavam. Vocês conhecem algum profeta por aqui? Vem aqui, eu sei onde ele está. Olha aqui, subindo elas pela subida da cidade, acharam as moças que saíam a tirar água. Elas não estavam ali desocupadas, elas estavam trabalhando, elas estavam se ocupando. E elas responderam e disseram: sim, eis que aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, enquanto o povo tem hoje sacrifício aonde? No alto. Lugar alto das colinas eram lugares de oração, lugares de adoração, lugares de sacrifício. E nós temos que entender que tudo que nós fazemos é para que vá lá para cima. Aleluia. É para que agrade ao Senhor. Glória É para a que Deus. o Senhor olhe para nós e ache graça em nossas vidas. Para que o Senhor venha ocupar lugares em nós. E Saul já estava à espera. Ele já sabia do que iria acontecer, porque ele já sabia onde estava a localização do profeta. E continuou, ele prosseguiu.
Só que Samuel já estava a esperar. Ele sabia o que estava acontecendo. O que nós não podemos perder é a localização. É o nosso guia. Eles não tinham bússola. Eles não tinham ninguém que falasse aonde eles estavam. Mas eles não perderam a localização. Aonde indicaram que estava o profeta, eles foram. Não desistiram. E quanto às jumentas, porque quando Saul encontra com Samuel, logo que ele pergunta e quanto às jumentas? Para onde que foram, que já fazem 3 dias que se perderam? E a resposta de Samuel é maravilhosa. Não se ocupe o teu coração com elas, porque já se acharam. Sabe aquilo que você perdeu? Aquilo que você frustrou, parou no meio do caminho, aquilo que não tem solução, aquilo que você não vai conseguir? Não se ocupe o teu coração. Já foi encontrado. Aleluia. Sabe por que foi encontrado? Porque aquele homem encontrou com o profeta. E sabe o que está faltando e precisando em nós? É verdadeiros encontros. Porque o Senhor está à nossa espera. O Senhor nos espera para grandes e verdadeiros encontros. Não é aquele encontro que você vê a pessoa rapidinho e vai embora. O Senhor quer relacionamento. O prazer do Senhor é se relacionar comigo e com você. Através desses encontros é mudada a nossa perspectiva de vida, é mudada a nossa condição espiritual, Aleluia. é mudada a nossa condição física, é mudada a tua postura diante da sociedade, porque você teve um verdadeiro encontro. Fala-se que até Saul, quando teve esse verdadeiro encontro, até profetizou. Quem dirá nós? Que hoje temos o Espírito Santo Consolador que nos ajuda em todas as coisas. E nós, observando a palavra, fala-se que há 3 dias procurava. Já pensou 3 dias caminhando? De dia e de noite, procurando animais. O que você tem procurado? Aonde você tem depositado aquilo que você tem procurado? Aonde você tem depositado? Qual é o lugar que você tem depositado? Porque a preocupação ocupa mais espaço no teu coração, a ponto de te tirar o sono, a ponto de te trazer enfermidades, a ponto de te deixar depressiva, entristecida. O problema não é estar triste, o problema é permanecer triste, o problema é você estar depressivo e continuar depressivo, o problema é você ter de tudo e não ter nada, porque enquanto você não encontra com o profeta, nada vai acontecer na tua vida, nada vai ter conclusão. Aleluia. Nada vai ter segurança, porque quando nós nos encontramos com Ele, algo acontece em nós diferente. Já não somos mais o mesmo. Aquele que buscava jumentas vai se tornar primeiro rei. Olha que interessante. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo é para Ele. Tudo é dele. Toda esta porção a qual nós conquistamos é para Ele. E às vezes nós achamos que é nosso, que é para nós. E o que você busca? O que saiu do teu controle? Qual sonho foi frustrado? A qual você foi literalmente parado, barrado por aquilo que você achava. Mas eu achei que nunca iria acontecer. Mas eu achei que eu não queria encontrar. Eu achei que esse sonho nunca iria se realizar. Nós precisamos levantar e sair a peregrinar, porque nós temos um guia que nos levará ao verdadeiro encontro com o Senhor. Aleluia. E nos transformará e nos fará reinar em nossas vontades, reinar em nossos desejos e trazer a soberania do alto. Nós precisamos aprender a andar com o Senhor altaneiramente. É a nossa porção do dia. Então receba a tua porção do dia. E amanhã o Senhor te ajudará. Aleluia. Então não se ocupe o teu coração com aquilo que foi perdido, com aquilo que foi roubado, mas transforme esta preocupação
naquilo que te traz paz, que é a presença de Deus. Quem encontra o profeta caminha para lugares altos. Quem encontra o profeta não fica mais no nível superficial, ele caminha para lugares altos. E o interessante desse encontro é que não nos deixa mais os mesmos. Aleluia. Portanto, se você conheceu a Cristo, teve um verdadeiro encontro e continua andando da mesma forma, você precisa encontrá-lo verdadeiramente. Aleluia. E aqui diz que caminhando para os lugares mais altos, ele não só encontra o profeta, mas sabe o que acontece com ele? Ele se assenta à mesa, num lugar separado, e tem a porção do profeta. Interessante isso, né? Ele não esperava nada disso. O que ele esperava era achar as jumentas e voltar e mostrar: pai, tá aqui, ó, procurei tanto que achei. E quando ele voltou ungido. Como? Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitães sobre tua herdade? Já pensou você sair procurando o teu problema e por causa de um encontro você tem lugar a sentar-se à mesa e ainda comer da porção do profeta, sair saciado e encontrar com aquele que muda a tua história? Aleluia! E o interessante de entender e ver e ler a palavra do Senhor é de saber que Saul, ele estava ali atrás de animais. Ele não foi procurar reinado, ele não foi procurar ser rei. E nós temos que entender que, passando adiante, diz que Samuel chegou e falou assim: Saul, é o seguinte, você vai subir comigo, você vai se sentar à mesa, você vai comer, só que você vai passar a noite comigo e depois você vai embora. Só que quando ele vai embora, eu acho bem interessante que o versículo 27 diz assim: e descendo eles para as extremidades da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. Entre aspas está na minha Bíblia. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Há momentos que nós buscamos com aqueles que estão conosco, que caminham conosco, que nós vamos precisar deixar para trás. Agora você é grande o suficiente para Aleluia! andar sozinho. Você e o teu Deus, você e o teu guia. Passe, fala assim, ó, passe adiante de nós. E ele passou. Agora Saul, o negócio é eu e você. Vem aqui, que eu preciso te falar coisas grandiosas que você ainda não sabe. Eu preciso te revelar e te fazer ouvir a palavra. O segredo é não deixar de ouvir a palavra. Correu atrás, teve um encontro, não deixe de ouvir a palavra. Não deixe de se encher desta palavra que traz vida, que traz ressurreição, que traz alegria, que é a fonte da nossa vida. E Samuel ungiu Saul a rei. Deus quer te ensinar a reinar e não desistir no meio do caminho. Fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus por esta noite, a qual o Senhor nos proporcionou a palavra vinda do céu, a palavra que nos alimenta. Que você saia daqui com um novo conceito em relação àquilo que você tem procurado. O que você tem procurado, porque aquilo que você vai achar depois do encontro com o Senhor é muito além daquilo que você possa imaginar. Amém? Coloca a mão no teu coração. Eu vou orar pela tua vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Pai, te bendizemos, porque a tua fidelidade é perpétua. Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço, Pai, porque nós estamos aqui, porque queremos ser achados por ti. Senhor, nós sabemos que cada um de nós temos um momento
mais altos, nos tira da materialidade, nos tira da superficialidade e, Senhor, manifesta a tua glória para que venhamos sonhar, para que venhamos reinar, para que não venhamos desistir no meio do caminho. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e eu agradeço.